Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 16 de julho de 2026. Hoje é o dia 2 aqui do nosso rumo ao milhão em criptomoeda. Hoje é mais simples, tá? Eu vou mostrar um pouco aqui da minha tela. Não foi nada fora do normal ali. O que eu tive que fazer foi depositar e fazer a conversão para o USDT. A gente ainda está naquele projeto de chegar nos 10 mil dólares ali de caixa, né? Que seria a nossa reserva, teoricamente. Então, o vídeo de hoje ele vai ser um pouco mais parado, tá? Não vou ficar mostrando muito a Binance em si. Eu quero aproveitar aqui o gancho do vídeo e ensinar vocês a fazer reserva de emergência, que é uma coisa simples até. Eu vou fazer um planejamento aqui de reserva de emergência para vocês, com uma projeção com e sem juros compostos, né? Então vou fazer uma projeção sem juros compostos, né, utilizando ali juros simples, para vocês terem uma noção do quanto que é agradável para vocês ter uma reserva, qual que é o valor, né, agradável para vocês terem uma reserva. E vou deixar a tela aqui do nosso valor atual na carteira pública ali, né, na Binance. Lembrando que eu estou fazendo um investimento centralizado, não recomendo, mas eu estou fazendo porque é mais simples a navegação. Lembrando que nada que é mostrado aqui também é uma recomendação de investimento, hein? Resumidamente, vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela, vai estar aparecendo na tela aqui para vocês. Vamos lá. Olha só, eu estou agora fazendo o seguinte, eu fiz um depósito, né, R$ 382, fiz a conversão para o USDT. Eu estou tomando aqui uma atitude um pouco diferenciada, tá? Eu trouxe $1,35 que estava na Web3 largada em Solana. Eu vou deixar em Solana isso por enquanto. E a conversão de pequenos valores eu estou optando agora a fazer em BNB. Todos os meus ativos eles já estão com o earn automático ativo. Então eu não preciso ficar entrando aqui e depositando, né? Simplesmente fica tudo automático. Então basicamente é isso. Eu não vou estender muito mostrando muita coisa. Vamos para o que interessa. Eu vou abrir a minha tela aqui para vocês agora, tá? Eu vou parar de falar um pouco aqui e vou partir para a tela do meu computador aqui para eu ensinar vocês a fazer um cálculo de reserva de emergência. Boa, vamos lá então. Estamos aqui, eu vou abrir coisas simples, tá? Então do nosso lado esquerdo a gente tem nossa calculadora aqui, do nosso lado direito a gente tem nosso bloco de nota. Então vamos lá. O que vai ser nossa reserva de emergência, tá? Nossa reserva de emergência, ela vai ser primeiramente simples. O que é a reserva de emergência, tá? É uma reserva crucial para coisas que você necessita. Então, tudo que você necessita para sobreviver atualmente, vocês incluem aqui. O que eu considero sobrevivência, tá? Primeiramente, moradia, se você mora de aluguel ou se você tem conta fixa ali para sua moradia, alimentação. E quando eu digo alimentação, se você trabalha CLT e recebe vale refeição, vale alimentação, você vai precisar incluir isso nos seus gastos, tá? Porque se acontecer de você perder o seu vínculo, né? Então vou digitar aqui, vamos lá. Se você perder o seu vínculo CLT, você não tem isso na sua base de cálculo, né? Então é importante você considerar sim o seu consumo de alimentação. Então vamos lá. Moradia, alimentação, contas fixas cruciais. Então beleza. Moradia, alimentação, contas fixas cruciais. A reserva de emergência, o mínimo são 6 meses. Então, o mínimo de segurança. Então, com 6 meses, você consegue já começar a fazer alocações ali em renda variável, por exemplo. Tá? Até lá, você precisa de ter essa estabilidade, você precisa ter essa segurança. São um mínimo de 6 meses. Eu vou dar um exemplo aqui de um brasileiro comum, tá? Que geralmente paga em média ali as contas fixas. Eu vou aumentar um pouco, tá? Então vamos lá. Boa, voltando aqui. O que é crucial aqui então? O aluguel para você não morar embaixo da ponte, a luz, a água, VAVR, internet. Eu estou desconsiderando aqui condomínio, tá? Tem gente que paga condomínio. Se você tiver condomínio ou qualquer outro gasto com casa, você inclui. Eu estou considerando aqui um casal, tá? Duas pessoas aqui, geralmente o que a pessoa gasta ali. Se não é a sua realidade, você inclui aqui os seus gastos, tá? Isso aqui é fins didáticos aqui para vocês. Eu estou considerando aqui internet de casa, por quê?
plano de celular não é algo crucial. Você não vai morrer se você ficar sem. Bom, então vamos lá, 2.740. Esse aqui é o seu custo de vida. Eu vou arredondar aqui para 2.800, para o nosso cálculo ficar mais simples e a didática ser mais fluida. Obviamente, a gente vai ter juro composto no nosso CDB, tá? Imaginando aqui que vocês façam alocação em renda fixa, vocês vão ter sim uma rentabilidade composta. Mas eu vou dar um exemplo cru aqui para vocês entenderem a didática. Qual que é a didática? Vezes 2.800, 16.800. Esse é o valor que você precisa ter para você ter uma reserva ali de 6 meses de vida, para você não passar apuros por 6 meses. Obviamente que isso nunca vai acontecer, tá? Geralmente uma pessoa ela perde o emprego, acontece algum empecilho ali familiar, alguma coisa nesse sentido ali de doença ou algo nesse aspecto ali. Isso geralmente passa antes desse tempo, tá? Mas é o mínimo que você precisa ter para se manter. Você precisa ter 6 vezes o seu custo total mensal de vida. Beleza? Lembrando que a dinâmica do canal é outra, tá? A reserva que eu estou fazendo ali em cripto, ela não está nesse aspecto, tá? O objetivo dela é outro, é uma finalidade diferente para um fim educativo diferente. Beleza? Aí vamos lá, 12 vezes 2.800, 33.600, 12 ponto. Você tem 12 meses de vida. Aqui começa o break-even que a gente chama. Você pode começar a partir disso, tá? A partir dos 12 meses, quando você já está exposto em renda variável, lembrando que para se expor em renda variável, é um papo de coach você ficar esperando tudo isso, tá? Esperando 6 meses, esperando você ter esse valor aqui, ó. Cara, ninguém fica esperando ter esse valor para começar a investir. Se você é novo, se você é jovem e quer investir, começa logo cedo. O que você pode fazer? Calcula 3 meses do seu calcula 3 meses do seu custo de vida, 8.400. A partir disso aqui, a partir de 3 meses de custo de vida, você já pode sim se expor em renda variável. Tá? Não vai cair no papo daqueles coaches que falam que você não pode se expor, que é mentira. E outra coisa, enquanto vocês estiverem juntando isso aqui, tá? Porque demora, leva tempo, principalmente para quem está iniciando e tem um valor muito baixo, isso aqui demora pra cacete. Então, qual que é a ideia? A ideia é você não focar totalmente em renda fixa. Se você já está investindo em renda variável, faz um aporte 60-40 ou 80-20. Só que assim, 80-20 já começa a ficar mais arriscado, porque se você tiver um problema, você vai ter que tirar do que não deveria, que seria a renda variável, né? Mas enfim, não fiquem muito apegados ali a começar só depois que vocês tiverem o valor específico em renda fixa ou alguma coisa nesse sentido. A partir disso vocês já podem sim começar, tá? Isso é um papo meio de coach, de que vocês não podem investir antes disso. Eu, por exemplo, quando eu comecei não tinha porra nenhuma de reserva. Acabava lá, me fudia, ia para o hospital, caralho, eu tinha que vender as ações tudo, tomar prejuízo e me foder, depois que eu aprendi a fazer isso. Então, fica a lição aí para vocês, tá beleza? Enfim, fiz aqui o exemplo simples sem juros compostos, né? Agora vamos pular aqui para os juros compostos. Me deem um momento. Montei aqui para vocês. Demorei um pouquinho. O conhecimento é de graça. Essa taxa de juros aqui ela está incorreta. Vou mostrar para vocês como vocês podem obter aqui a taxa de juros atual, tá bom? Banco Central do Brasil. Na tela inicial, vocês vão ter a meta da taxa Selic. A Selic praticada, ela sempre vai ser 0,10 ali, que a gente chama de Selic over, tá? A overnight. Então, nossa taxa de juros anual atual é de 14,15, tá? Beleza? Vamos voltar para lá. E para 14,15, que é a nossa projeção anual. O nosso rendimento mensal equivalente tá a 1,11. Lembrando aqui, tá, que esse 14,15, que é a overnight, ela é equivalente a 100% do CDI. Obviamente não estou contando ali com o IOF, porque depois de um tempo ele é zerado e os impostos embutidos ali. Mas ali, a grosso modo, 14 e 15 são 100% CDI, tá? O básico aqui pra gente. Vou colocar aqui nossa reserva em 3 meses, beleza? Eu vou colocar aqui um aporte previsto de R$ 200, que é um valor agradável. A nossa projeção aqui por tempo
considerando juros compostos, tá? E mantendo o aporte de R$ 200 mensais, em 115 meses nossa reserva ela já estaria chegando próximo ali de R$ 50.000, tá? 49.709, beleza? Melhor ainda, eu vou compartilhar esse material com vocês aqui no final, tá? Do vídeo, beleza? Mas enfim, a projeção da sua reserva de emergência é essa aqui, considerando juros compostos, tá? Enfim, eu vou deixar esse material aqui para vocês no final do vídeo. Não vou falar aula porque eu não sou especialista de porcaria nenhuma. Então, beleza. Aí, voltando para o ponto que eu tinha comentado aqui com vocês, sobre a exposição. Se você já chegou nisso aqui, você já pode sim começar a se expor em renda variável, tá? E aí vocês vão fazer um 50-50, ou se você for um cara mais arrojado, faz um 80-20, então 80 em renda variável e 20 em renda fixa, né? Focando ali na sua reserva. Beleza? E aí, quando eu paro a minha reserva? Você não para a sua reserva de emergência. O que eu vou falar aqui agora é o ponto que eu falo do break-even, que seria a partir dos 12 meses. A partir dos 12 meses, a sua reserva de emergência ela já está mais enxuta, o que seria a caixa de oportunidades. O mercado de renda variável ele é muito cíclico, então você vai ter momentos, com certeza alguém já passou por isso, pessoal que investe e tudo, que os preços despencaram ali, vocês tinham entradas muito boas e vocês perderam oportunidade por conta de não ter caixa. Algumas pessoas, inclusive, usam a reserva de emergência nesse momento, tá? O que não é recomendável, porque você pode acabar perdendo dinheiro ali, né, no momento de uma queda, ou você pode acabar precisando dessa reserva e você tá ali com uma liquidez ruim, né, no momento de volatilidade. Então não é muito recomendável. Dos 12 meses ali. Então, 13º mês ali, 36.400, ponto 12, 33.600. Pensa pelo seguinte, 12 meses, 33.600, boa. Acabou a reserva de emergência a partir dos 12 meses. Então, tudo acima disso, todos os meses acima disso, vocês podem considerar caixa de oportunidade. Acho que é um pouco disso, tá? Hoje foi um pouco mais didático, não tinha muito o que fazer aqui, porque estamos montando nosso caixa em dólar, em stablecoin e rumo ao 1 milhão. E então fica aqui a nossa didática de hoje, um pouco sobre um pouco sobre caixa, reserva de emergência, o que é crucial, o que não é. E vocês podem complementar, tá? Eu vou deixar o material aí no final do vídeo para vocês fazerem cálculo ou sei lá, utilizar a fim didático. Beleza? Abração aí, pessoal.